nesta noite, amém? Orar em nome de Jesus Cristo. Soberano é o Senhor nesta noite, Deus, no céu e na terra, Deus. Eu quero colocar a tua serva nas tuas mãos nesta noite, Deus, que vai nos trazer o alimento, a palavra, Deus, que vai transformar nosso coração, nossa mente, Deus, a palavra de vida e de esperança, Deus. Usa, Pai, tua filha, Deus, no oculto e profundo nesta noite. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. São da igreja na paz do Senhor. Amém. Irmãos, livro de João, capítulo 7. Evangelho de Jesus, né? Segundo João, capítulo 7, a partir do verso 37. Glória a Deus. Que tenha o título aqui como a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Esperar os irmãos acharem. Louvado seja Deus. Amém? Que diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém e da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam-lhe eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E no 53 diz: e cada um foi para a sua casa. Amém? Pode se assentar. Louvado seja Deus, irmãos. Nesse momento estava acontecendo a festa dos tabernáculos, né? Uma grande festa tradicional dos judeus. E eles comemoravam essa festa para relembrar os 40 anos que eles peregrinaram no deserto, quando Deus sustentou eles, protegeu eles em todo o tempo que eles passaram por aquele deserto. Então, quando eles faziam essa festa para relembrar este período, eles faziam rituais para relembrar o período da peregrinação. E um destes rituais era que um homem vinha com uma jarra de ouro, transportando água dentro dessa jarra e derramava na base do altar, trazendo assim a simbologia de quando Deus fez a água sair da rocha no meio do deserto. Eles estavam sedentos, não tinha água potável, água que eles pudessem beber. E a Bíblia diz que Moisés toca na rocha e a água começa a verter daquela rocha. E aquela rocha no deserto representava Jesus, o nosso Senhor, porque verdadeiramente Ele é a rocha, né, irmãos? Ele é o lugar de estabilidade, Ele é o lugar onde nós firmamos os nossos pés. Qualquer outro lugar, qualquer outro terreno é areia movediça, irmãos. Qualquer outro lugar, nós corremos grande risco de os nossos pés
escorregarem, mas em Cristo não. Em Cristo nós estamos firmes. Então nota que eles estavam no deserto, mas Deus fez a água jorrar daquela rocha. E a rocha representa Jesus. Se a rocha representa Jesus, a água representa o Espírito Santo. Nota que ele não fala rios de águas vivas, mas rios de água viva, né? Não são águas, é uma água que representa o Espírito Santo. Então, no último dia deste ritual, dessa festa, Jesus se coloca em pé, no meio lá da sinagoga, e ele clama dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ali ele começa a declarar que ele é o Messias, ele é aquele a quem haveria de vir, e tudo que aconteceu lá no Antigo Testamento traz a representação dele. As festas representam Jesus, a rocha representa Jesus, a água simboliza o Espírito Santo que vem para lavar, que vem para fazer essa limpeza nas nossas vidas, na nossa alma, no nosso coração. E aí ele vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Porque de fato, irmãos, é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele promove para nós uma transformação, e essa transformação é de dentro para fora. Só que aqui houve o que, irmãos? Um desentendimento. Porque ele estava falando do Espírito que eles haviam de receber, e só recebe o Espírito aquele que crê no Senhor Jesus. Primeiro você crê no Senhor, primeiro você aceita Jesus, primeiro você entrega a sua vida para Jesus, primeiro você renuncia a carne, você renuncia o mundo, você renuncia a todas as coisas, você vem para o culto e você entrega a sua vida a Jesus, para depois você conhecer o Espírito Santo. Não é antes, né? Primeiro você conhece o Salvador, o Filho de Deus, aleluia, para depois receber o Espírito Santo. Glória a Deus. Então ele estava se apresentando já como aquele que haveria de vir, o Cristo de Deus. Só que como eles não conheciam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido entregue a eles, porque Jesus não havia sido glorificado. O Espírito Santo só aparece no livro de Atos, quando Jesus é assunto aos céus, e ali acontece a descida do Espírito Santo. Aqui é somente a promessa do Espírito Santo. Então muitos ainda estão nessa promessa, aceitaram Jesus, até se simpatizaram pela igreja de Cristo, até têm renunciado ao mundo, têm renunciado à carne, mas ainda não provou da descida do Espírito Santo, aleluia. Ainda não tem rios de água viva fluindo de dentro de você, aleluia. Ainda não tem rios de água viva saindo do seu ventre, saindo de dentro de você, como aconteceu com a mulher samaritana, que primeiro conhece Cristo, reconhece que Ele é o Messias, e ali ela larga aquele cântaro, e ela começa a pregar na cidade, ela se enche ali, irmãos, daquela sabedoria, daquela palavra, e ali o Espírito já começa a mover na vida dela, porque ela creu. Então, se você crê em Jesus Cristo, o próximo passo é você ser revestido do Espírito, ser cheio do Espírito, transbordar no Espírito Santo. E quem é esse Espírito, irmãos? É a terceira pessoa da Trindade, é o substituto à altura de Jesus, é Jesus dentro de você, 24 horas por dia, aleluia, em todo o tempo, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Jesus Cristo não podia mais ficar aqui fisicamente, então Ele envia a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo.
E aqui acontece algo que muitas vezes pode acontecer até os dias de hoje, uma incompreensão. Muitos da multidão ouvindo a palavra diziam verdadeiramente este é profeta, porque creram na palavra de Jesus. Muitos diziam este é o Cristo, mas diziam a outros, vem pois o Cristo da Galileia. Aí eles começam a entrar nesse debate. Ele não seria da descendência de Davi? Ele não teria que vir de Belém, da aldeia de onde era Davi? Porque ainda não tinham sido informados que Jesus verdadeiramente nasceu em Belém. Então começou a haver essa dissensão. Alguns queriam prendê-lo, e ali os que estavam servindo a água não serviram, voltaram. E o sacerdote disse, mas por que não trouxe? E aí eles responderam, porque nunca homem algum falou assim como este homem. Agora não precisa mais da tradição, não precisa mais da simbologia, não precisa mais do ritual, irmãos, porque aquilo que representava o ritual, aquilo que representava a tradição agora já se faz presente, aleluia. Aquilo que antigamente era apenas uma representação, um ritual da rocha que estava no deserto, que verteu a água, agora não precisa mais de um jarro, ainda que seja de ouro, derramando água sobre o altar, porque a rocha, a própria água, a própria rocha já se faz presente, aleluia. E isso é glorioso, irmãos, isso é maravilhoso, porque nota que quando isso acontece, eles começam a entender que se cumpriu as Escrituras. As Escrituras se cumprem. O próprio Jesus falou, passarás o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Deus é fiel e Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala. Tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento profetizaram se cumpre no Novo. É por isso, irmãos, que a gente sempre ensina. Nós não precisamos de uma nova profecia, irmãos. Nós não precisamos que alguém venha para falar que vai ter guerra, que vai ter vírus, que vai ter pandemia, que vai ter dificuldade, que vai ter corrupção, que vai ter pai que mata filho e filho que mata pai. Não precisa, irmãos, porque Jesus já falou que isso iria acontecer e de fato está acontecendo. É o que nós estamos vendo. Hoje teve bombardeio. Quem viu? Parece que jogaram na Arábia Saudita. O Irã lançou bomba. Foi na Arábia Saudita? Não, o Trump que lançou o Irã, né? Ah, então. Mas não chegou lá em Dubai ainda. Porque eu vi um negócio de Dubai. Eu falei, meu Deus, o bicho está pegando. Não sei se é fake news. Nós vimos as enchentes agora em Minas Gerais. Em 2024 foi no Rio Grande do Sul. Esse ano, Minas Gerais. Nós estamos vendo, irmãos, a desordem climática. Nós estamos vendo o aumento da iniquidade, o aumento da violência. Nós estamos vendo, irmãos, cada vez mais o que Jesus havia falado que iria acontecer. E cada dia que passa, nós estamos mais próximos do fim deste mundo. Porque de fato, irmãos, os sinais estão aí. Assim como no Antigo Testamento, os profetas sinalizavam a vinda do Messias e ele veio, e a Escritura se cumpriu. Assim também, irmãos, o próprio Jesus que foi assunto aos céus, e foi dito que aquele que estava subindo um dia voltaria. Assim também as Escrituras estão se cumprindo dia após dia, e Jesus está voltando, aleluia. Jesus está às portas, e não é brincadeira. Nós vemos que a palavra se cumpre. É só olhar para a Bíblia e olhar para o mundo. Tudo está se cumprindo. E nós precisamos ter essa sede. Quando Jesus fala assim, olha, quem tem sede,
de venha a mim e beba. Aleluia. Ele não está falando dele como pessoa. Ele não está falando que você tem que se achegar a Jesus em busca de milagre, em busca de uma vitória financeira, em busca de uma conquista material. Não é nada disso. Ele está falando, se você tem uma sede espiritual, sede pelo Espírito, sede pelo derramar do Espírito, aleluia, sede de ser cheio do Espírito, venha a mim e beba. É dessa sede que ele está falando. Quem crê em mim, como diz a palavra, rios de água viva fluirão do seu ventre. E o que acontece, irmãos? As pessoas estão perdendo a sede. É ou não é? A sede pelo Espírito, a sede pelo sobrenatural, a sede de ser mais espiritual, a sede de ser cheio do Espírito, porque as pessoas estão se enchendo de contenda, de coisas materiais. O apóstolo Paulo fala: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então quem tem sede e vai até Cristo, Ele nos dá o Espírito Santo. E Ele sacia a nossa sede. É disso que a palavra está falando. O negócio foi tão sério aqui, irmãos, a palavra foi tão poderosa. Eles ficaram tão maravilhados que o ritual não aconteceu, não houve necessidade de ter ritual. E a Bíblia diz que nesse último dia, a festa acabou ali. Cada um foi embora para a sua casa. Porque a festa, na mentalidade deles, precisava ter um ritual, precisava ter a tradição. Mas como nem todo mundo aceitava a palavra de Jesus, cada um foi para a sua casa. Por quê? Porque não tinham sede do Espírito Santo, da novidade de vida, do novo que estavam chegando, estavam presos a rituais antigos, a tradições vazias. E muitas vezes, irmãos, é isso que tem acontecido com a nossa fé. Muitas vezes nós estamos presos. Aleluia. A rituais vazios, eu faço uma oração antes de dormir, acabou, tá bom. Senhor, obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigado por tudo. Obrigado. Te agradeço por esse dia. Estou indo dormir. Não, irmãos. A Bíblia fala: quem tem sede, venha a mim e beba da água viva. Aleluia. Nós precisamos resgatar essa sede. A sede pelo Espírito Santo, a sede pela presença, porque se você for cheio do Espírito Santo, você não se envolve em contenda, aleluia. Se você for cheio do Espírito Santo, você não erra o alvo. Se você for cheio do Espírito Santo, você recebe sabedoria para conduzir as coisas. Se você for cheio do Espírito Santo, você recebe graça da parte do Senhor para perdoar. Se você for cheio do Espírito Santo, o seu corpo se enche de saúde, de vigor, aleluia. Se você for cheio do Espírito Santo, você também se enche de fé para aguardar a promessa, aleluia. E qual que é a maior promessa que nós aguardamos como crentes do Senhor Jesus? É a promessa da sua volta, aleluia. A sua vinda. Assim como Ele veio para salvar, Ele virá agora glorioso, majestoso, resplandecente, cheio de brilho, aleluia, para nos resgatar, aleluia. Porque nós já somos salvos, aceitamos Jesus, abrimos mão do pecado, renunciamos o pecado, somos justificados pela fé, temos paz com Deus, e Ele virá para nos resgatar, igreja. Mas será que Ele vai encontrar um povo com sede? Aleluia.
Será que ele vai encontrar um povo sedento ou será que ele vai encontrar um povo murmurando? Um povo que ainda duvida. Aleluia. Ou alguém que está em cima do muro, como Nicodemos, que não sabia se largava a religiosidade para seguir Jesus, mas ia se encontrar com ele de madrugada, porque tinha medo dos religiosos. Será que quando o Senhor voltar para resgatar a sua igreja, Ele vai encontrar pessoas que duvidam, pessoas que estão em cima do muro, ou pessoas que estão com sede? Aleluia. E essa sede te leva a buscar a água viva. Porque só busca água quem tem sede. Você só pega a água quando a sede bate. E quando a sede vem, irmãos, se você não beber água, você não fica em paz. Quando a sede vem, aleluia, se você não pegar esse copo, essa taça de água, a sua boca fica seca, a sua garganta fica seca. Daqui a pouco você entra em estado de desidratação. E se você não beber água, daqui a pouco o seu corpo entra em colapso. E se você não ingerir essa água, daqui a pouco você está numa desidratação severa, a ponto de ir a óbito. Assim também acontece na nossa vida espiritual. Quantas pessoas hoje, mesmo dentro da igreja, se encontram mortos espiritualmente? Não flui nada de dentro dessa pessoa. Nada espiritual. Você conversa com a pessoa e você sabe que a pessoa é espiritual pelo conteúdo que ela te oferece. Pela fala. Pelas palavras. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então quem tem um espírito também é alguém que teve sede lá atrás e bebeu da água e agora está fluindo. Está fluindo. Como que eu sei que essa pessoa teve uma sede, buscou a água e bebeu da água e se encheu da água? Quando ela fala da eternidade. Como que eu sei que alguém é espiritual? Quando a sua vida, as suas palavras, as suas ações apontam para aquilo que é eterno. Porque foi isso que ele falou para a samaritana: do seu ventre fluirão rios de água viva, de água viva, rios de água viva que apontam para a eternidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo deseja a eternidade. Não está presa a este mundo aqui, ó. Não está presa à circunstância. Não está presa ao presente. Não está presa àquilo que é passageiro. Mas está buscando aquilo que é eterno. Glória a Deus, aleluia. Porque sabe que a eternidade é maior do que a sua própria vida. Aleluia. Então eu sei, quando alguém teve sede e não permitiu morrer sem buscar a água, morreu espiritualmente, mas buscou a água, se encheu dela, bebeu dela, aleluia, creu em Jesus e agora crê na eternidade. Porque existe uma eternidade, meus irmãos, seja ela para a glória eterna ou seja para a condenação eterna. Todos nós vamos para a eternidade, seja ela qual for. E eu acredito, irmãos, que essa noite é noite de oportunidade. É como Jesus que não perdeu a oportunidade, que no último dia da grande festa, ele se apresentou como aquela rocha, como aquela água, porque ele é tudo isso, irmãos. Ele é a água, ele é a rocha, ele é o cabeça, ele é o cordeiro, ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o justo, ele é o Filho de Deus, aleluia, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o profeta, ele é o verdadeiro sumo sacerdote, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é tudo isso, irmãos.
nosso Salvador, o nosso Senhor. E quando nós temos sede, vamos até Ele, Ele nos dá o teu Espírito. O que está faltando não é o Espírito, o que está faltando é sede. Sabe por que nós não temos sede muitas vezes, irmãos? Porque estamos bebendo das cisternas imundas do mundo, sabia? Estamos provando das águas sujas, das águas salobas que o mundo oferece. É isso. E aí a gente acha que está se saciando, mas na verdade a gente está se matando, porque essa água não é potável. A água que o mundo oferece, irmãos, não é potável. É uma água que a gente até bebe, a gente até engole, mas ela provoca, irmãos, doenças, enfermidades e até a morte. Por isso que a água que Jesus oferece é viva, é que produz vida dentro de você, vida no Espírito. Precisamos avivar o nosso Espírito, precisamos ser mais espirituais, porque se você não for espiritual, se eu não for espiritual, nós não vamos suportar a igreja, nós não vamos suportar o que há de vir, nós não vamos suportar o que o mundo, o cenário mundial já está se preparando dia após dia para os acontecimentos finais. Não só as tragédias, não só as guerras, não só o esfriamento do amor, como um grande poder que vai se levantar. O poder do anticristo, que nós sabemos que vai se levantar, que já está próximo também, para enganar muitos. Se for possível, até os escolhidos, para marcar as pessoas. Então é o tempo, é hoje, porque a sua alma tem sede. Aleluia. A sua alma tem sede, seja do que for. A alma, ela tem sede todos os dias. A alma deseja, a alma anseia todos os dias. A alma quer alguma coisa, a alma quer comer, a alma quer dormir, a alma quer entretenimento, a alma quer se divertir. Aleluia. Todo tempo a alma busca alguma coisa para se preencher. É todo tempo. E nós precisamos olhar para a nossa alma e fazer igual o salmista, e falar com a alma e dizer: alma, a tua sede só será saciada se você buscar o dono da vida. Aleluia. Fale para a tua alma. Você quer matar sua sede? Eu vou matar sua sede. Eu vou para os pés de Jesus. Eu vou me derramar na presença. Eu vou falar assim: eu me encho do Espírito. Eu não vou chegar em Jesus e dizer: Jesus, abre a porta de emprego. Jesus, me ajude a pagar essa dívida. Jesus, toca no coração da pessoa. Jesus, transforma. Não. Chega em Jesus e diz: Jesus, me enche do teu Espírito. Me enche do teu Espírito. Me enche do teu Espírito. Aleluia. Para que a minha alma mate essa sede. Aleluia. Para que a minha alma venha a ser saciada. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede de ti. Aleluia. Aquieta a tua alma, porque às vezes, irmãos, a alma está inquieta e busca a fonte certa, a fonte que sara, a fonte que cura, a fonte que liberta, a fonte que dá saúde. Aleluia. E nós estamos tão materialistas, irmãos, a igreja deste século, que a própria igreja, a grande maioria delas, te ensina a buscar Jesus pedindo coisas materiais, pedindo
justiça própria, sendo que a única coisa que a Bíblia nos ensina a buscar o reino de Deus e a sua justiça é pedindo o seu Espírito, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele mesmo nos acrescentará. Ele mesmo diz: eu não te deixarei e não te desampararei. Aleluia. Eu sou o teu Deus, o teu Senhor. Então está na hora, irmãos, de nós mudarmos o propósito da nossa busca. Mudarmos o propósito, aleluia, da nossa oração. Porque se eu for cheio do Espírito, aleluia, eu vou ter sabedoria, eu vou frutificar no Espírito, eu vou vencer a carne. Porque a Bíblia diz que se nós estamos no Espírito, logo nós não fazemos a vontade da carne. Aleluia. Que é contrária à vontade do Espírito, que ambos estão ali em conflito. A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque ambos querem fazer cada um a sua vontade, e vai vencer aquele que é mais alimentado. Então nessa noite, irmãos, nós precisamos buscar este rio, esses rios, este rio de água viva. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos nos colocar em pés. Vamos fazer essa oração nessa noite. Aleluia. Senhor, nos dá do teu Espírito nessa noite. A nossa alma tem sede, e essa sede é do Senhor. Aleluia. Faz meu coração ouvir tua voz. Enche-nos do teu Espírito, Senhor. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aleluia. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. E teu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como esteja perigosamente. Nos enche mais. Eu preciso acreditar. Nos enche do Espírito. Nos dá sede. Aumenta a nossa sede, Senhor, por ti nesta noite, Deus. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Espírito Santo, visita a tua igreja nesta noite, Senhor. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então esconda no teu coração me amar a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Minha alma grite, deixe-me fazer vontade.
assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar, vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a sua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Desejo nessa noite, desejo a sua presença, anseia pela tua presença, aleluia. Ele quer te encher neste lugar, Ele quer te encher do teu espírito, da tua presença, do teu favor, aleluia. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Glória a Jesus. Sei que depender de conviver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Porque estava a ti, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, Espera em Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, eu quero louvar o Senhor Deus por esta palavra, Deus, em nome de Jesus Cristo, por esta oportunidade, Deus, a qual o Senhor nos deu de ouvir a mensagem de paz e vida